Por isso, as universidades, elas precisam ter um compromisso em atualizar os currículos das licenciaturas. Não que, por exemplo, masculinidade, os homens negros não estão inseridos nessa masculinidade da dominação, embora muitas vezes assim o reproduzam, né? Sejam bem-vindas a mais um podcast Entre Vitórias e Régias. Eu me chamo Aline. Eu me chamo Andresa. Hoje nós vamos falar sobre decolonialismo e educação masculina, refletindo que a escola é um dos principais espaços de reprodução do machismo e do patriarcado, mas também, por outro lado, possui um papel importante na desconstrução dessas estruturas. Ao longo dessa conversa, convidamos você para refletir conosco sobre os desafios e as possibilidades de uma educação masculina comprometida com a transformação social, a emancipação feminina e a mudança no currículo escolar. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós trouxemos duas convidadas mais que especiais, a Keké e a Neilce. Se apresentem, meninas, por favor. Bom dia a todas e todos e todes. Eu sou Keké Bandeira, sou doutoranda de Sociologia da UFPA, mas resido no Baixo Amazonas, moro em Santarém e sou produtora cultural, cineasta, e para mim é uma grande honra poder estar discutindo um assunto que é tão importante para a nossa sociedade, para o nosso fazer cultural como um todo. Quando a gente pensa nas masculinidades, a gente está pensando sobre como a gente pensa o mundo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Bem-vinda. O meu nome é Neilce Santos, eu sou professora, atuo na área de letras, na educação básica e no ensino superior. Para mim é uma grande satisfação estar discutindo um tema tão urgente, tão necessário. Falar de masculinidades é enfrentar os dispositivos de poder que tanto nos afetam. Não afetam somente as mulheres, apesar de afetar todas as mulheres, mas afetam as famílias, afetam a vida em sociedade, o bom convívio. Então é um tema muito relevante no contexto histórico, no contexto social, no contexto cultural. Como eu disse, eu sou professora, tenho aí uma longa jornada muita memória aí da minha vida docente, e muito obrigada pelo convite, Aline e Andresa. Seja bem-vinda. E para estrear, né, a nossa primeira pergunta nesse tema tão importante, eu vou perguntar para as duas, né, e aí cada uma vai falar no seu tempo, que a gente precisa realmente, né, pensar a masculinidade dessa forma, né, dessa forma decolonial. E porque a maioria acha que existe uma forma correta, né? É imposto isso qual é a forma correta de ser homem? Então, aí eu lanço agora a primeira pergunta a vocês. O que significa pensar a masculinidade a partir de uma perspectiva decolonial? Pensar a masculinidade pela perspectiva decolonial é pensar que existem várias formas do que a gente entende por ser homem, ou esse ser masculino. Pensar decolonial é pensar, sobretudo, a partir da América Latina. Então, o que a gente tem pensado e construído a partir da América Latina? Quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa nessas inaugurações de categoria do homem e da mulher a partir do Ocidente, né? A partir do que o Norte global pensou e construiu junto com esse sistema capitalista. Então, a gente tem, como foi dito antes, o dispositivo de poder. Há um dispositivo de poder, uma relação de poder entre o que a gente pensa a partir do Ocidente, a partir do pensamento colonialista, o que é ser homem e o que é ser mulher. E dentro dessas relações, ser mulher está sempre sendo subjugada a partir da masculinidade. Então, quando a gente reverte isso e diz que quer pensar, fazer um pensamento decolonial, a gente está dizendo que quer pensar outras formas de se relacionar com o mundo a partir do que construiu-se como gênero, o que é ser homem e o que é ser mulher. E propor outras formas de fazer esse pensamento, aprendendo
a partir dos povos aqui da América Latina, aprendendo com a natureza, que eu acho que é um dos marcos teóricos fundamentais da decolonialidade, entender que o sujeito e o objeto, eles não são distintos um do outro, né? Então, quando a gente pensa a partir disso, a gente está se colocando no mundo, em um mundo do qual a gente quer construir de fato, né? Então, pensar a masculinidade a partir da decolonialidade é pensar em outros modos de operandes que não são esses que estão postos hoje a partir dessa modernidade ocidental do norte global. Complementando a fala da Keké, eu penso que pensar a masculinidade na decolonialidade é nós identificarmos que vem ser justamente a decolonialidade, esse campo aí, né, de investigação, de saber, que se coloca contra, né, que enfrenta as hierarquizações que nos foram impostas ao longo do colonialismo, da colonialidade, e no momento específico, a época da colonização, é pensar que justamente masculinidade vem ser questionada na sua amplitude a formação do sujeito homem numa sociedade ainda eurocêntrica. Então, pensar masculinidade na decolonialidade é enfrentar discursos hierárquicos, né? É se colocar em uma perspectiva de que os sujeitos, eles foram colocados historicamente em determinados papéis em que existem posições hierárquicas. Quem tem o poder de mandar, né? Qual é o perfil da masculinidade eurocêntrica? É o homem branco, é o homem hétero, que pertença a uma elite, principalmente, e que domine. Então, pensar a decolonialidade é questionar, né? Pensar a masculinidade é questionar essas construções hegemônicas, né? Que coloca o homem, com esse perfil ainda há pouco falado, como o dono da verdade, o que tem o poder, né? E isso vai para todas as relações familiares, como, por exemplo, quando a gente observa a mãe falar, olha, o teu pai, vou contar isso para o teu pai. Então, está nesse contexto de poder, de domínio, e que nessa trajetória, o que a gente observa é que gerou e continua gerando muitas formas de violência. Então, a decolonialidade ela vem justamente para esse enfrentamento a essas hierarquizações que nos são impostas ao longo aí da história. Certo. Maravilha. E como a colonialidade influenciou a construção desses modelos que vocês citaram, né, de masculinidade que conhecemos hoje? É um processo que se dá a partir da violência, né? Não tem como a gente debater a colonialidade, pensar no colonialismo, sem pensar em violência e como que essa violência constituiu e constitui ainda o que é ser homem na nossa sociedade. E, por consequência, também construiu o que é ser mulher a partir do que é esse ser homem. Então, quando a gente pensa nessa masculinidade do que a gente vê hoje, a partir da violência, a partir dessas insinuações de amabilidades de guerra, essa virilidade vindo muito a partir das guerras, não tem como desatrelar, né, a colonialidade com essa violência, a violência contra as mulheres, mas construindo sempre no centro desse debate uma masculinidade que é dominante, né? Então, a gente, quando discute sobre masculinidade, a gente também está discutindo sobre dominação. E não só sobre a figura do que é ser homem, né? Mas também sobre epistemologias, sobre o que a gente tem estudado acerca do mundo. Eu acho que quando a gente repensa o que é ser homem, o que é, por conseguinte, ser mulher, por conseguinte, questionar a própria binaridade de gênero, a partir da decolonialidade, a gente está propondo construir um outro mundo com outras perspectivas de vivência, que não seja violência, que não seja a miséria de um povo em detrimento
do outro, e quando a gente fala na miséria, a gente fala no extermínio também do conhecimento. Eu acho que a masculinidade, ao longo da história, se propõe também como um domínio do conhecimento do mundo. E aí, quando a gente faz a leitura do mundo a partir da masculinidade, a gente faz a leitura a partir de um mundo, da masculinidade que é construída hoje, né? A gente faz a leitura de um mundo que desobedece às leis, por exemplo, da natureza, né? Então, o capitalismo vai lá e chega no que a gente fala de recursos naturais e tira daquilo ali tudo que tem de vida. Isso também é um modelo de masculinidade dentro do que a gente vai falar, do que a gente tem hoje. Então, a masculinidade é muito mais do que dispositivos de ser ou estar, né? São dispositivos sobre como é que o mundo é regido hoje. Então, o mundo é regido hoje a partir do falo, a partir dessa masculinidade cis, inclusive, né? Porque quando a gente fala na masculinidade trans, a modernidade também aparta esse tipo de masculinidade, né? Então é isso, pensar a masculinidade a partir da decolonialidade é pensar em outras formas que a gente pode ser e estar no mundo que não são essas que estão dadas hoje, que é a violência, que é o extermínio da natureza, que é o extermínio das mulheres, que é o que a gente tem vivido hoje, que é o extermínio da população trans, que é o que a gente tem vivido hoje, que é o extermínio da população negra, que é o que a gente tem vivido hoje. Profundo. Sim, Muito bom, que um outro olhar. Pensar como a colonialidade influenciou, é preciso que a gente olhe, né, complementando o que a Keké falou, para o passado, né? Quando, por exemplo, nos perguntavam, ou ainda hoje perguntam, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu, né? Pedro Álvares Cabral. E aí nós temos nessa pergunta que já vem com o discurso do dominador, né? Descobriu, quando na realidade nós sabemos que não descobriu. E quando a resposta vem, então abre um leque para nós pensarmos como essa colonialidade ela formou, né, essa masculinidade nesse contexto aí eurocêntrico, não é isso? Então a gente vai pensar, por exemplo, a história oficial, a história que está ainda nos livros didáticos, reforça a colonialidade, reforça esse poder dado, né, aos homens no perfil que a gente já comentou. Então, se a gente for pensar na literatura, a Odisseia, né, de Homero, em que Homero é o símbolo, né, do homem, do que sai para lutar, do que vai guerrear, do símbolo do poder através da força física. E aí fica então Penélope esperando, né, tecendo ali uma manta esperando o Odisseu, né, voltar. Então, a literatura também ao longo do tempo ela vem reforçar esse perfil da masculinidade, né? E aí a gente vai para o campo profissional, também vem reforçar esse poder dado aos homens, profissões de homens, profissão de mulheres. Então, em casa, o menino brinca com o carro, né, que dá ideia de poder, de velocidade, de movimento. A menina tem que brincar com a boneca, que aí ela tá comportadinha, ali brincando com as panelas. Então, é muito vasto, né? Mas algo a gente precisa, sim, direcionar. A educação familiar, ela precisa ser repensada. A educação, os currículos escolares, que ainda estão muito submetidos a essa estrutura, digamos assim, com os referenciais eurocêntricos, né? Então, a gente precisa levar para a sala de aula
leituras, né, outras epistemologias, mas para que as outras epistemologias estejam dentro da escola, elas precisam também estar nos currículos das universidades. Entendeu? Então, é um processo que nós observamos ainda muito presente, esses padrões europeus, como, por exemplo, a mitologia greco-latina, que também está lá, e quem são, por exemplo, os mitos, a mitologia africana, ela está na escola? Ela não está na escola, né? Os padrões de beleza, a mulher, né? Como é que é a mulher, o padrão de beleza é das ninfas, né? Das deusas, é Vênus. Então, todos esses processos aí, né? Apenas para citar alguns, referenciam essa masculinidade, né? Pautada no modelo da colonialidade, que é de dominação do homem branco, hétero e entre outras características. Eu penso que seria isso. E acaba reforçando a ideia de que o homem tem que reprimir seus sentimentos, né? Tem que exercer seu poder, tem que dominar. Ele acha que ele é o proprietário, muitas vezes, né, do corpo de uma mulher, por exemplo. Então, é preciso realmente, esse é um tema assim, que eu fiquei encantada quando a Aline me apresentou, né? Eu falei, nossa, a gente já vive isso há tanto tempo, mas ninguém está falando sobre isso e nem refletindo sobre isso. E aí eu lanço a terceira pergunta. O que é a pedagogia da dominação e como ela aparece na educação de base dos meninos? Eu acho, professora, a senhora tem mais arcabouço teórico para responder essa pergunta e eu vou depois na sua resposta. Já que a gente está falando aqui da dominação, né? Então... Verdade, mas assim, eu não tenho não, viu? Você que tem. Essa pedagogia da dominação, nós identificamos, assim, ela foi ampliada através de Paulo Freire, né? Que ele vai trazer a pedagogia, o livro Pedagogia, até esqueci, meu Deus, espera lá, é o livro Pedagogia do Oprimido, né? Sim. Em que ele vai colocar a educação bancária. A educação bancária é aquela em que o professor tem o poder e o aluno vai apenas receber os conteúdos. Numa síntese. E a pedagogia da dominação está justamente inserida nessa educação bancária, em que um formato, uma estrutura social, ela é construída para manter, para sustentar os dispositivos de poder, né? E aí nós vamos ver que a escola, ela ainda é uma instituição que precisa, em sua maioria, rever esse processo de educação que prioriza essa educação bancária, em que o professor tem o poder. Mas quando a gente fala assim, professora tem o poder, mas principalmente professor, a gente precisa estender isso para as outras relações. Porque, por exemplo, eu estava dando uma oficina e aí eu fiz uma pergunta para uma menina. Era uma oficina para alunos de 11, 12 anos. E a aluna ficou meio retraída. Aí um colega dela respondeu por ela. Eu fiquei observando. Aí fiz uma nova pergunta para outra aluna. E o colega, o mesmo, respondeu por ela. Aí eu fiz a intervenção. Eu falei, por que só ele está respondendo? Porque você, falei o nome da aluna, não está respondendo. Se você permite que ele fale por você, ele vai sempre lhe silenciar. Era uma turma de 11 e 12 anos, né? Pré-adolescente. Então, quando a gente pensa essa pedagogia da dominação, é o que está formando esses meninos, entendeu? Para o menino ter voz e a menina ser silenciada. E aí você vai ver isso na família, essa pedagogia da dominação.
pedagogia nos remete muito para a sala de aula, mas não é isso somente. Ela se amplifica, né, para os outros espaços, igreja, família, num barzinho ali que o homem, ele acha que ele pode chegar e sentar ao lado da mulher e, digamos assim, porque ele tem o poder, né? Então, por exemplo, logo que eu comecei a sair, que eu estava na universidade, ainda muito jovem, final da década de 80, era muito comum você estar num lugar, num bar, por exemplo, um barzinho, e o homem vir com uma cerveja e isso faz parte dessa formação da pedagogia da dominação, entendeu? Que coloca sujeitos, né, historicamente subalternizados num espaço de inferioridade. Eu acredito que é por aí. Perfeito. Interessante. Muito boa a sua fala, professora. Eu queria só complementar, então, que quando eu disse anteriormente que essa ideia da masculinidade, ela vai muito além de modos de comportamento do que a gente entende como gênero homem e mulher, acho que a pedagogia da educação, ela exemplifica isso, porque é um modo em que essa masculinidade é exercida a partir da educação. Quando a gente fala de masculinidade, é preciso entender, assim como a gente fala de gênero, homens e mulheres, a gente precisa entender de que homens a gente está falando e de que mulheres a gente está falando. Então, quando a gente fala dessa masculinidade da dominação, como já bem dito pela professora, a gente está falando de homens brancos, héteros, que estão nos ciclos de poder. E quando a gente fala da pedagogia da dominação, a gente está falando sobre essa masculinidade, essa heteronormatividade, esse modo de comportamento que a gente vai ser ensinado nas instituições a se operar no dia a dia. Então, quando a professora fala de que a escola, muitas vezes, tem essa lógica de quando a gente está sentada em determinado lugar, tem essa lógica de que nós não somos donas dos nossos próprios corpos, isso também é sobre a masculinidade, sobre a pedagogia da dominação e sobre como a gente tem que pensar essa diversidade. Não que, por exemplo, masculinidade, os homens negros não estão inseridos nessa masculinidade da dominação, embora muitas vezes assim o reproduzam, né? As mulheres também, embora muitas vezes a gente reproduza esses comportamentos, e a heteronormatividade também é um ponto que é muito importante quando a gente pensa nessa masculinidade, porque ela vai reverberar nas instituições, vai reverberar no modo como as instituições funcionam e como a gente funciona dentro da sociedade a partir dessas instituições, seja nos hospitais, seja nas escolas, seja nas igrejas e por aí por diante. Mas o que é importante pensar é que essas pedagogias, a pedagogia do oprimido, a pedagogia da libertação, proposto por um homem, né, que é o Paulo Freire, também nos aponta um caminho que dá responsabilidade dos homens de pensar sobre a libertação da sociedade, de pensar as mulheres não como subalternas, não como subordinadas, e nem de pensar as outras maneiras de ser homem como subordinadas ou subalternas a essa masculinidade que foi construída. E a educação tem um papel fundamental para que a gente possa reconstruir, reformular o que a gente tem hoje de masculinidade das instituições, né, e das instituições de ensino, sobretudo. Então, assim, conforme vocês colocaram, de certa forma, a escola, ela mantém os corpos dóceis, né? Ela mantém a sociedade dentro desse padrão, né? Para a manutenção do status quo. Então, de que forma nós podemos transformar esse currículo escolar para que a gente insira a pauta, né, da decolonialidade, para que o currículo seja, de certa forma, decolonial, né? Então, de que forma a gente pode contribuir para isso? Claro, além dessa discussão, né, além do podcast, de que outras formas nós podemos transformar essa realidade, mudar isso, esse cenário? É uma pergunta bem interessante. Eu posso começar aqui. É assim, primeiramente eu penso que a mudança, ela tem que acontecer no letramento, tanto de gênero, né? O letramento racial, formas de letramento.
em que professores, pedagogos têm que se apropriar de conteúdos, de reflexões, de um outro olhar sobre o mundo. Porque esse olhar que é lançado sobre o mundo pela maioria, né, das pessoas, esse olhar aí da colonialidade, ele é construído para que seja assim, para perpetuar o poder de uma elite, né? Para eu ter essa consciência, eu tenho que fazer um estudo crítico. Por isso, as universidades, elas precisam ter um compromisso em atualizar os currículos das licenciaturas, né? Então, eu preciso, porque é preciso que o professor, a professora que saia da universidade, ele tenha também um conteúdo teórico para aplicar. E a maioria dos currículos das licenciaturas ainda é um currículo engessado, né? Nessa sustentação da colonialidade. E assim, são muitas as formas, né? Na minha experiência, às vezes eu fico assim pensando, quando foi que eu lancei esse olhar sobre o mundo questionador com relação a essas formas de poder, né? Eu fico me questionando porque eu desde quando eu me entendo por pessoa, eu sempre questionei. Então, uma das formas é a literatura. A literatura de autoria negra, ela ainda está muito à margem nas escolas, né? Nos currículos das universidades. Por exemplo, eu trouxe aqui esse livro, Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Mostre, por favor. Esse livro, né, ele traz uma narrativa em que a Conceição Evaristo, ela, digamos assim, lança o olhar para o masculino, né, o personagem Fio Jasmin, e ela humaniza esse personagem. Ele é um homem que ele tem, assim, uma dificuldade de manter relacionamentos amorosos, né? Ele é um homem que ele sofreu racismo e tem um momento, claro, ao longo do tempo é um homem negro, e tem um momento da narrativa em que ele olha para a mulher com quem ele está se envolvendo, ele se envolve com várias. E ele então vê ali a Cinderela e ele seria o príncipe. O príncipe que lhe foi negado, o papel que lhe foi negado pela professora lá atrás. Entendeu? Então tem até um pedacinho aqui, que assim, para ser bem, diz assim, seria então o príncipe negro da noite e encontraria tantas mulheres, tantas Cinderelas, quanto seu coleguinha branco, com certeza estava encontrando na vida. Quer dizer, é preciso mudar, né, ressignificar os currículos escolares, é preciso ter uma responsabilidade com a vida humana, com a pedagogia dos afetos, né? Com o amor enquanto um sentimento que constrói alicerces positivos, relacionamentos duradouros, positivos, mas não é só o amor relacionado à sexualidade, é o amor pela humanidade. Né? Então, quando desumanizam corpos negros, por exemplo, né, há o quê? Um olhar, digamos assim, sem esse sentimento, né, amoroso que nos liga ao outro enquanto seres humanos que somos. Então, a família precisa ressignificar, a igreja, não é? As empresas, através de projetos, né, de letramentos para os seus funcionários. São muitas as formas. E, principalmente, abrir um leque de possibilidades de outras leituras de mundo diferentes daquelas que sustentam essa hierarquização do ser, né, do poder, do saber, que, digamos, são as três sustentações aí da decolonialidade. A colonialidade do poder, né, do saber e do ser. Eu penso por aí. Maravilha.
Fica até difícil de continuar. Mas, assim, creio que a gente consiga pensar numa mudança a partir do que a gente pensa que as diferenças no geral, não resultem em desigualdade. Acho que esse pode ser um conceito-chave para a gente pensar o que é que deve mudar. As diferenças devem resultar, aí eu cito Angela Davis, em fagulhas criativas e não em desigualdades. A gente precisa admitir que existem muitos mundos possíveis dentro de onde a gente vive. Para isso, para a gente poder questionar a masculinidade, questionar a feminilidade, questionar gênero, e não só questionar, mas também construir. Construir um mundo de justiça social é construir um mundo de diversidade. E essa diversidade, ela só é construída quando a gente admite que vários mundos são possíveis dentro desse mundo que a gente vive. Acho que a educação tem esse papel de nos ensinar a sentir o mundo com a diversidade que a gente tem, e aí pensando a decolonialidade, a diversidade de povos que a gente tem aqui na América Latina, a diversidade de pensamentos que a gente tem na América Latina, que o Brasil, que é um país gigantesco, tem, e ir atrás das epistemologias que já estão discutindo isso há muito tempo, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Sueli Carneiro, na literatura, a professora bem citou Conceição Evaristo, a gente tem escritores aqui do Norte, então a gente precisa ler o mundo, seja através da literatura, através do conhecimento científico, mas compreendendo, tendo como norte que a diversidade deve resultar em criatividade e não em desigualdade. Que reflexão rica, Nossa, né? estou... E eu estou percebendo que a professora trouxe mais leituras. Pode mostrar, professora. Eu trouxe porque eu sou da literatura, né? A minha formação, ela é em letras, mestrado em estudos literários. Então, quando a gente fala, né, da masculinidade, dessas perspectivas decoloniais de vida, de estar no mundo, eu vejo que a literatura, ela é um campo que ela cura, é um campo que ela questiona, é um campo. Então eu trouxe, por exemplo, aqui do Rodrigo França, O Pequeno Príncipe Preto, tá? É uma leitura essencial, não só para crianças, jovens, mas também para adultos, né? Pelo nome, todos já devem, né, saber que aqui, né, o Pequeno Príncipe não é naquela construção da eurocêntrica, né? É aquela construção branca eurocêntrica, é através de um menino negro, tá, que mora em um país que tem a Baobá como a sua, digamos assim, maior companheira. É um livro assim, muito interessante, tem muito da filosofia negra, né, africana, a ancestralidade, enfim, eu recomendo. Vá passando, por favor. Tá. Esse livrinho aqui que eu trouxe é Negritudes em Tempo de Cólera. É um livro do grupo de pesquisa ao qual eu pertenço, que é o EDUC, Educação, Saberes Quilombolas. E aqui tem um artigo, né, entre muitos artigos bacanas, tem um artigo meu que eu falo sobre essa educação decolonial a partir da Lei 10.639/03. Então é uma leitura assim que... E aqui eu já apresentei e eu fui reler, né? Muito obrigada pelo convite, porque me fez reler um artigo que tem aqui da Bell Hooks, que o título é O Foco Feminista nos Homens, um comentário. E aqui, então, ela vem apresentar para a gente a necessidade do feminismo negro, e até eu amplio, né, o feminismo de uma maneira geral, inserir a masculinidade em suas discussões, né? A formação social dessa masculinidade, a formação histórica. E aí o que
vocês duas, né, Aline e Andresa, estão de parabéns por colocar em pauta esse tema no podcast de vocês, porque é um tema que ainda vive muito à margem. Então, essa leitura também aqui é muito importante. E é isso, tem outras, depois a gente pode compartilhar. A Bel é maravilhosa, ela fala até de masculinidade feminista, né? Algo assim, enfim, ela é fantástica. É uma leitura maravilhosa, Bel. Contempladas? Sim, nossa. Bom, nos sentimos muito contempladas por esse conteúdo e emocionadas. Eu estava me arrepiando toda aqui com a fala de vocês. Parabéns, meninas. Agradeço a participação. Saibam que vocês são bem-vindas aqui no nosso podcast. Sempre. Obrigada. E eu acho que o caminho, a gente está abrindo dois possíveis caminhos, né? Que é abrir espaço para dialogar, né? Eu acho que isso também é um movimento que é necessário, né? É urgente, na verdade. Então, você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo que é muito necessário e a gente te encontra no próximo episódio. Até lá.